Boa noite. Boa noite a todos. Três avisos rapidinho. O Centro Espírita Caminho da Luz informa o seguinte: adote uma criança neste Natal. Temos cartinhas em nossa secretaria. Faça uma criança feliz. O segundo aviso é sobre a campanha de alimentos, que continua. As doações podem ser feitas todos os dias, de segunda a sexta-feira, no horário de 13 às 17 horas, e segunda e sexta-feira até o horário do término da palestra. E o terceiro aviso é que hoje nós temos pizza frita e refrigerante depois da palestra. Vamos lá, a mensagem da noite de hoje é a mensagem 160, Filhos da Luz, e é do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A passagem é Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 8. Andai como filhos da luz. Cada criatura dá sempre notícias da própria origem espiritual. Os atos, palavras e pensamentos constituem informações vivas da zona mental de que procedemos. Os filhos da inquietude costumam abafar quem nos ouve em mantos escuros de aflição. Os rebentos da tristeza espalham o nevoeiro do desânimo. Os cultivadores da irritação fulminam o espírito da gentileza com os raios da cólera. Os portadores de interesses mesquinhos ensombram a estrada em que transitam, estabelecendo escuro clima nas mentes alheias. Os corações endurecidos geram nuvens de desconfiança por onde passam. Os afeiçoados à calúnia e à maledicência distribuem venenosos quinhões de trevas com que se improvisam grandes males e grandes crimes. Os cristãos, todavia, são filhos da luz, e a missão da luz é uniforme e insofismável. Beneficia a todos sem distinção. Não formula exigências para dar. Afasta as sombras sem alarde. Espalha alegria e revelação crescentes. Semeia renovadas esperanças. Esclarece, ensina, ampara e irradia. O tema da palestra da noite de hoje é livre-arbítrio e o expositor será o nosso irmão Luiz Feijão. Vamos agora, meus irmãos, para a nossa prece inicial. Inicialmente, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. É mais uma oportunidade de crescimento, de estudo e de evolução espiritual. Agradecendo pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa saúde e também pelas nossas inquietações que nos fazem buscar o caminho correto. Assim, Senhor, te agradecemos novamente e te pedimos a permissão para iniciarmos mais uma palestra presencial e online aqui no Centro Espírita Caminho da Luz. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite, hoje foi mais animado, que bom. Gente, aproveitando a leitura da página, na hora que ela fala sobre andar como filhos da luz, tem uma música espírita muito bonita, depois vocês podem procurar até no Google, né? Se não me engano, o nome dela é Filhos da Luz, realmente. A música tem os dois trechos iniciais dela, basicamente são os seguintes: andai como filhos da luz, tua missão é iluminar.
andai como filhos da luz e espalhai tua luz em todo lugar. Esse é o nosso objetivo de estarmos aqui encarnados, ok? Compartilhar a luz, compartilhar o conhecimento, compartilhar aquilo que nós temos de bom com todos aqueles que estão ao nosso redor, ok? Hoje nós vamos fazer algumas considerações a respeito do livre-arbítrio e eu queria começar perguntando o seguinte. Hoje, por exemplo, até eu estava conversando aqui na frente, até agora há pouco eu estava praticamente resolvendo assuntos de trabalho, ok? Em um determinado momento, eu olhando o tempo, olhando a hora, falei assim, não vou conseguir chegar a tempo, não é caminho da luz. Porém, evitamos todos os esforços de maneira que pudéssemos estar aqui com vocês, ok? Uma pergunta para vocês agora. Eu tenho o livre-arbítrio de querer estar aqui ou de não estar aqui? Sim. O que me leva, então, a escolher estar aqui? A gente pode falar que é um senso de responsabilidade? Também, né? Além de que, eu já falei e repito, torno a repetir. Descer aquele escadão ou chegar aqui de carro e ver carros parados no caminho da luz, gente, traz uma alegria tão grande. Chegar aqui e encontrar a Dona Nilce, daqui a pouquinho, né, vai fazer a prece final para a gente. E desde a primeira sexta-feira que nós fizemos a primeira presencial, a Dona Nilce já estava aqui com a gente. Eu posso dizer que a Dona Nilce também, utilizando o livre-arbítrio dela, tem um senso de responsabilidade que faz com que ela esteja aqui compartilhando o conhecimento dela? Sim. Ela poderia, de repente, estar em casa, junto da família, descansando. Mas ela optou por estar aqui. Tinha duas possibilidades e entre as duas ela escolheu estar aqui com a gente. Livre-arbítrio é praticamente isso. Ok? Agora, todos nós temos livre-arbítrio? Maravilha. Rodolfo Carigares, no livro As Leis Morais, ele classifica, né, e dá a definição do livre-arbítrio da seguinte forma. O livre-arbítrio é a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta, ou, em outras palavras, a possibilidade que ele tem de, entre duas ou mais razões suficientes de querer ou de agir, escolher uma delas e fazer com que prevaleça sobre as outras. Está tudo dentro do que nós falamos aqui até agora. A noção de responsabilidade trazendo você até o trabalho, a escolha de estar aqui. Eu tinha duas alternativas e escolhi aquela que era melhor para mim e para o meu crescimento. Ok? Assim como vocês. Vou colocar uma outra agora para ver se vocês têm livre-arbítrio. Lembra que eu perguntei se todos nós temos livre-arbítrio e vocês disseram que tem? Vamos colocar uma questão agora para vocês, para colocar assim um pensamento no fundo da alma e do peito. Vocês têm o livre-arbítrio, por exemplo, de chegar lá embaixo agora e comprar uma pizza frita para mim? Sim. O que vai fazer vocês comprarem ou não comprarem? Escolhem, optem, por favor, né? De repente meu cunhado está aqui, ele de repente vai optar por comprar a pizza frita para mim. Olha que legal. Então nós temos essa liberdade de escolha. Liberdade de escolha que o Carigares coloca dessa forma para todos nós. Ok? Então, todos nós temos esse item, né, dentro da gente, que é o livre-arbítrio. E lembrando que dentro do livre-arbítrio a gente trabalha também a liberdade de agir, a liberdade de ação. E o ser humano é sempre responsável e sabe que, na verdade, dosar os próprios limites, entendendo que a sua liberdade termina onde começa no próximo. Eu tenho livre-arbítrio. Eu posso escolher fazer uma determinada coisa ou não, porém eu tenho que lembrar que eu vivo em sociedade. Que eu compartilho tudo isso que nós estamos vendo aqui, né, e essa oportunidade de estar encarnado, eu compartilho com outras pessoas. Sejam elas meus familiares ou não. Sejam elas meus amigos ou não. Sejam elas pessoas simpáticas ou não. Eu compartilho isso. Então, já ouviram aquela frase de que a minha...
Ideia KVP 9898. Você tem o livre-arbítrio de tirar o seu carro porque ele está atrapalhando a entrada de alguma garagem. É de alguém que está aqui? Seu? Mesmo? Você tem o livre-arbítrio de me dar esse carro ou não, também, ok? Mas vamos lá. Onde nós paramos? Que a minha liberdade começa em determinado ponto e termina onde começa o meu próximo. Todo mundo já ouviu isso, não já? Já tentaram explicar isso para uma criança? Já? Conseguiu? Posso te dar uma ideia? Posso? Joia. A nossa área de trabalho aqui na casa é evangelização infantil. Tem aqui outras pessoas que trabalham comigo também. E quando a gente vai falar sobre liberdade e sobre aonde começa a sua liberdade e aonde termina, a gente costumava fazer com as crianças uma rabiola. Conhece? Rabiola de pipa. Então a gente coloca a linha como se fosse uma imensa teia, a linha da liberdade. Em determinado ponto dessa linha eu crio aquele nó e coloco uma rabiola. A minha liberdade começou num ponto, termina onde está inserida aquele papelzinho ou aquele plástico. E a partir dali eu determino mais um período, coloco um novo nó e uma nova faixa. E ali começa a liberdade do coleguinha que está do lado. E assim por diante, até que aquela linha tenha o número de pessoas exatos que estavam naquela sala. Então, por exemplo, se eu fosse fazer hoje essa linha da liberdade com a Caminho da Luz aqui presente, de repente eu teria uma rabiola com 50 a 55 metros, representando cada um de vocês. A minha liberdade termina onde começa a da Carol termina onde começa a da Dora Sirene, e assim por diante. Porém, no final, a gente mostra ela inteira e diz que essa linha de liberdade, ela não é individual, porque nós estamos aqui para viver em sociedade. E é justamente trabalhar essa liberdade, trabalhar esse conceito de respeito ao próximo, que faz com que a gente consiga conviver realmente de maneira feliz e saudável em sociedade. Dá para fazer para as crianças, não dá? Entende? Mas vamos lá. Na hora que eu falo de criança, a liberdade de agir de uma criança é a mesma de um adulto? O que vocês acham? Não? Nós vamos estudar isso na doutrina espírita, onde nós vamos ver que nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade. E essa liberdade ela se desenvolve, muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Ou seja, a criança no início, 3, 4, 5 anos, ela tem uma determinada liberdade, mas quem age e coordena são os pais. À medida que ela desenvolve essas faculdades, ela vai aplicando o livre-arbítrio àquilo que interessa a ela, ok? E de concordância com a idade que a criança reclama, ela aplica sempre o livre-arbítrio àquilo que é necessário. E assim vai durante a infância, a adolescência, entra na fase adulta. E nessa hora, o que vocês acham que acontece com o livre-arbítrio dela? Ele teria que ser maior do que quando ela era criança? Naquele momento ela já está assumindo todas as faculdades enquanto espírito encarnado. Ok? Outra coisa que a gente aprende na doutrina espírita. A criança se desenvolve, em determinado momento, quando atinge a idade da puberdade, entrando para a idade adulta, ali realmente é que o espírito tem posse de tudo aquilo que ele traz dentro dele e começa a demonstrar realmente o que ele é. Ok? Então, por isso que a importância da evangelização infanto-juvenil. Porque você traz a criança para dentro da casa espírita ou da igreja, ensina a moral do Cristo, e em determinado momento ela vai poder escolher seguir aquele caminho ou não, mas os germes do ensinamento já estão dentro dela. E vão ser importantes no momento de escolha no futuro. Ok? Então, tudo isso que a gente faz aqui, que a gente trabalha com a criança, independente de ela chegar em um determinado momento da vida adulta, começar a fazer faculdade, sair da região
tudo aquilo que foi ensinado está dentro da consciência dela. E no momento de necessidade, tudo isso aflora e ela busca auxílio e sabe aonde buscar o auxílio. Okay? Então, isso faz com que, na hora que nós nos tornamos adultos, olha só que legal, e a responsabilidade. O adulto é considerado responsável pelos seus atos e suas atitudes, porque todas as faculdades orgânicas e psíquicas estão desenvolvidas, devendo dessa forma assumir as consequências das ações praticadas. Esses somos nós. Okay? Somos os adultos que devemos e temos que assumir todas as responsabilidades de tudo aquilo que a gente faz. Tudo bem? Perguntas até aqui? Não? Dentro do que Kardec faz esse questionamento dentro do Livro dos Espíritos. Eu vou te mostrar justamente o capítulo. Ele fala que quando a pessoa, o espírito, ele está encarnado e tem digamos assim, as limitações, né, da parte mental, ele já não é senhor totalmente de si e por isso a liberdade de ação ela é restrita. Ok? E isso entra também dentro da parte de provas e expiações. Porque quando o espírito está na erraticidade e ele escolhe estar encarnado tendo essas limitações, ele tem a liberdade de escolha e livre-arbítrio enquanto na espiritualidade, sabe que aquilo é necessário ao desenvolvimento dele moral, né? Porque a gente sabe que a dor é um elemento de transformação moral do espírito, ele tem a consciência da escolha, reencarna, convive com aquela dificuldade e cresce aos olhos de Deus e perante si mesmo quando retorna à espiritualidade. Ok? Está no capítulo 10, se não me engano, do Livro dos Espíritos. E eu acho que eu separei ela aqui. Mas depois também, se você quiser conversar, a gente vai estar aqui. Tudo bem? Quando a gente fala que Tenho uma dúvida sobre isso. Todas as pessoas que reencarnam com algumas dificuldades, elas escolhem vir assim? todas as pessoas que nascem com algumas dificuldades, se elas escolhem vir assim, eu repeti por causa da gravação, tudo bem? As limitações. As limitações, ok. Vamos lá. A escolha, digamos assim, né, de quando você vai reencarnar e as dificuldades que você vai passar, aquilo que você vai enfrentar, seja no corpo físico ou as dificuldades que virão pela vida, elas não são fatalidades ou determinadas por Deus. Na realidade, são escolhas do Espírito. Se o Espírito tem já a capacidade e a evolução necessária para compreender aquele momento que ele está vivendo, e que passar por aquelas dificuldades vai fazer com que ele cresça mais rapidamente, que ele aprenda mais rapidamente através da dor, ele pode escolher. Ok? A espiritualidade de Deus também não permite que eu faça escolhas que eu não possa cumprir, ou escolhas que eu não tenha a capacidade de vencer. Então, por exemplo, se nas encarnações anteriores, como diz um outro orador espírita, eu fui mal e venal e fiz mal a muitas pessoas, eu escolho de repente vir nessa com algumas dificuldades e sofrimentos de forma que eu possa reparar o mal que eu causei a outros. E eu escolho, por exemplo, vir com problemas na perna, no braço, na mão, na fala. Em determinado momento, a espiritualidade, né, os mentores espirituais dizem o seguinte: olha, você não tem o conhecimento nem a capacidade de suportar tudo isso sem murmurar. Então, vamos fazer o seguinte: nessa você vai vir com um pequeno problema realmente na mão, mas não em todos os órgãos. Esse eu sei que você vai conseguir vencer. Então, isso é permitido, ok? Mas muitas das vezes nós participamos dessa escolha no mundo espiritual, na erraticidade, entre uma encarnação e outra. Porém, se eu não tenho esse conhecimento necessário, a espiritualidade pode sim, né, de uma maneira, digamos assim, eu esqueci a palavra, agora vou lembrar daqui a pouco,
a espiritualidade pode me conduzir a ter aquela dificuldade. Tá? Eu não tenho a consciência nem a sabedoria necessária para compreender aquilo naquele momento. Mas é permitido que eu passe por aquilo para mim poder aprender. Agora, gente, de novo, Deus não permite que nada disso aconteça sem que eu tenha a possibilidade de vencer. Lembra da história de fardos pesados para ombros leves? Basicamente é isso, ok? Então, Deus permite para o meu crescimento e eu vou aprender através daquela dificuldade. Ok? Joia. Dentro do que a gente conhece também, né, sobre a evolução do ser e do mundo, olha que legal isso aqui, eu tirei da Revista Espírita. Como os atos dos homens são produto do seu livre-arbítrio, carregam a marca da perfeição ou da imperfeição do espírito que os provoca. Sermos-á, pois, muito fácil de fazer uma ideia do estado moral de um mundo qualquer, conforme a natureza dos espíritos que o habitam. Então, como os atos dos homens são resultado do seu livre-arbítrio, o que acontece num planeta de provas e expiações no estilo atual da Terra? A grande maioria dos espíritos que aqui habitam ainda são espíritos com dificuldades, precisando de crescimento moral, precisando de conhecimento intelectual. Então, em sua grande maioria, os atos nossos determinam o tipo de mundo que nós habitamos. Aí nessa hora a gente vai lembrar de tudo isso que está acontecendo ao nosso redor aí, em todas as partes do mundo. É isso que classifica o nosso mundo como provas e expiações dos nossos atos. E o mundo só vai melhorar quando nós nos melhorarmos enquanto espíritos e soubermos escolher e ter atos dignos dentro daquilo que a moral cristã preconiza. Ok? Vamos mais para frente. Dentro ainda da parte da elevação, a gente vai lembrar que nós todos, espíritos, fomos criados simples e ignorantes. Para chegar às estrelas felizes, para a gente poder evoluir, né, é necessário que a gente se eleve em sabedoria, se eleve em ciência e se eleve dentro da moral. E não é senão através da diversidade que a gente vai conseguir, né, chegar a esse ponto. A dor, ela é elemento de transformação. Necessariamente eu não preciso passar pela dor. Eu posso ter escolhas que me façam, né, crescer e evoluir através do amor. Aí, de novo, quem escolhe a dor? Não somos nós. Dentro do Evangelho, na parte de causas e aflições, né, causa das aflições do homem, a gente vai ver um trecho que os Espíritos alertam, sabe o quê? Que na maioria das vezes, tudo aquilo que causa dor e sofrimento ao espírito, ao homem encarnado, é, na maioria das vezes, escolha sua. Quando eu escolho erroneamente, né, uma pessoa que não me ama para estar ao meu lado, quando eu escolho coisas que me trazem dor, geralmente aquilo que está me trazendo aflição, se a gente procurar lá no início, aonde começou aquilo, foi um ato meu. Então, não é que Deus impôs, né? Em determinado momento, eu não soube escolher e aquilo me trouxe dor e me trouxe sofrimento. E isso faz com que eu aprenda durante a vivência. Ok? Vamos lá que eu ainda tenho material aqui. Posso compartilhar um negócio com vocês? Revista Espírita 1859. Geralmente a gente não lê revista espírita. O negócio foi editado em 1859, né? Vem de 1860, de 54, 64. É um material riquíssimo e ele está disponível no site da FED de maneira gratuita. E é um material maravilhoso, porque são os primeiros estudiosos da doutrina espírita, pessoas debatendo contra a doutrina espírita e pessoas defendendo a doutrina espírita. Então tem um material riquíssimo de espíritos altamente inteligentes. Olha o que ele fala. Na hora que a gente fala de livre-arbítrio, a gente vai lembrar que algumas pessoas falam sobre a parte relativa, né, à influência dos espíritos. Os espíritos influenciam em nossas vidas? Sim, muito mais do que imaginar. Está lá dentro do livro dos espíritos. Na hora que a gente fala que os espíritos influenciam, algumas pessoas viram e falam o seguinte:
Se eles nos influenciam a tal ponto de nos dirigir, de que vale o nosso livre-arbítrio? Eles influenciam, mas aceitar a influência ou não depende de nós. Então aí volta, né, a parte do livre-arbítrio de maneira riquíssima. E uma fascinação, uma subjugação, o ponto maior, digamos assim, né, maior das obsessões, ela não começa, ela já não é assim, fascinação direta. É uma pequena influência que vai te minando pouco a pouco, levando a graduações maiores do processo obsessivo. E desde o princípio você pode dizer não naquilo, ok? Aí olha o que está na Revista Espírita de 1859, compartilhando com vocês. Os espíritos que nos cercam não são passivos. Trata-se de uma população essencialmente inquieta, que pensa e age sem cessar, que nos influencia mau grado nosso, que nos excita ou nos dissuade, que nos impele ao bem ou ao mal, o que não nos tira o livre-arbítrio mais do que os bons ou maus conselhos que recebemos dos nossos semelhantes. Todavia, quando os espíritos imperfeitos instigam alguém a fazer uma coisa má, grifo meu, sabem muito bem a quem se dirigir e não vão perder o tempo onde veem que serão mal recebidos. Eles nos excitam conforme nossas inclinações ou conforme os germes que em nós têm e de acordo com a nossa disposição em ouvi-los. Eis porque o homem firme nos princípios do bem não lhes dá oportunidade. Então, quando um espírito inferior se aproxima e tenta nos influenciar, e ele consegue visualizar em mim defeitos que ele pode ir ali incentivando, e encontra guarida, encontra ouvido, ele encontra em mim, né, uma ressonância com aquilo, ele se posta ao meu lado e continua me influenciando. Agora, quando esse espírito vem com a ideia de querer me tirar do caminho do bem, e eu demonstro através dos meus atos que eu estou dentro do caminho com Cristo, chega um determinado momento que ele simplesmente se afasta, porque ele não consegue me influenciar no mal. E a escolha, de novo, continua sendo minha. Ok? Então, digamos que agora há pouco eu estava em casa, terminando uma parte do trabalho, ou terminando de fazer a janta, e vem um espírito e fala: não vai no centro não, para quê? Está frio, fica em casa. E eu vou. Eu tenho que ir no centro, eu vou assistir uma palestra, tomar um passo. Não, fica em casa, livre-arbítrio, eu posso escolher. Posso estar tendo um momento de influência, mas naquele momento eu venço aquela influência inferior e estou aqui com vocês. De novo, a escolha é de quem? Nossa, ok? Eu acostumei a fazer palestra de meia hora, tá, gente? Então, desculpa. Vamos lá. No Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar uma pergunta muito legal, né, na 121. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Respondem os espíritos: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não nos criou maus, criou-nos sim simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por vontade própria. Por vontade própria, mas eternamente no mal? Não. Aí vem a beleza da doutrina espírita, né? Nós não acreditamos na eternidade do mal, não há a ideia do inferno, né? Da maneira como conhecemos em outras religiões. Na realidade, aquele espírito, ele está no momento em que ele é imperfeito e ele tem todas as possibilidades e probabilidades de atingir o bem e evoluir. Permanecer no mal, em determinado momento, ele vai entender que aquilo está trazendo sofrimento para ele. E isso vai fazer com que ele sinta desejo de se melhorar. Os processos obsessivos, quando tratados na casa espírita, eles têm assim uma consequência muito bonita. Que na realidade a pessoa que vem para fazer o tratamento na casa espírita, olha que legal, parece uma armadilha do bem, né? Vamos colocar assim, armadilha do bem, armadilha de Deus. A pessoa vem para fazer um tratamento, o que ela passa aqui na casa? Ela passa por um grupo que vai ouvi-la, entender o problema e pedir por ela perante a espiritualidade.
automaticamente essa pessoa é convidada a assistir, se não me engano, 8 palestras. A estar aqui durante 8 palestras, estudando Deus, estudando prece e 8 temas diferentes, entre eles o livre-arbítrio. Enquanto a pessoa está aqui estudando e se elevando moralmente, mudando o padrão vibratório, que automaticamente já faz com que ela perca aquela conexão, né, com aquele espírito que naquele momento estava querendo prejudicá-la, esse espírito também é convidado a estar aqui estudando e repensando aquilo que ele está fazendo. Tudo correndo bem, no final de um período, ele reconhece a necessidade de crescimento e de continuar o trabalho de evolução, vê que a vingança não leva ele a nada e desiste do intento de fazer o mal. Enquanto isso, o ser encarnado que está aqui estudando, ele também se transforma moralmente e continua se elevando. O elo de ódio, ele se rompe através do elo de amor, e isso é eterno. Ele se perdoa, ok? Então, a ideia do tratamento é justamente essa que eu expliquei aqui, né? Não é afastar o espírito, não é prender o espírito em lugar nenhum. É fazer com que o espírito compreenda o momento que ele está vivenciando e que desista das atitudes do mal, ok? Então, não tem eles o livre-arbítrio. Se eles escolhem o caminho do mal, foi porque escolheram, né, de próprio modo fazer aquele caminho. Mas não necessariamente que eles vão ficar eternamente no caminho do mal. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Deus lhe supre a inexperiência. Lembra da criança? Que a inexperiência é suprida pelo conhecimento e o apoio dos pais? No nosso caso, nas primeiras encarnações, quando nós não temos ainda capacidade de escolha, Deus, nosso Pai, supre essa inexperiência. Porém, né, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazer isso com a criancinha? Deixa-o pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha, e só então que muitas vezes acontece extraviar-se. A partir do momento que eu começo a ter a escolha, é que em determinado momento eu me afasto da lei de Deus, ok? Mas a ideia é que a gente se reaproxime dela o mais rápido possível. A nossa amiga que estava ali, que eu falei, né, que eu ia dar o capítulo que está essa parte toda que a gente está estudando, é o capítulo 10 do Livro dos Espíritos, que fala da lei de liberdade. Fala da liberdade natural, da escravidão, liberdade de pensar, liberdade de consciência, livre-arbítrio e fatalidade. Então, gente, 45 minutos, 30 minutos aqui com vocês, conversando com vocês, não dá realmente para abordar tudo que está contido no Livro dos Espíritos a respeito de livre-arbítrio. Falar de livre-arbítrio, por exemplo, determinismo e fatalidade, se fosse abordar tudo isso, vamos lá, 2 horas é pouco, tem que ser seminário. E tem bons seminários sobre isso também, né, no YouTube, pessoas assim excelentes falando sobre isso. Vale a pena dar uma olhadinha também, ok? De maneira direta, Kardec questiona, né, na 843, tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Olha o que os espíritos respondem. Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. E nessa hora a gente lembra, né, de novo, né, repetindo, os espíritos nos influenciam? Sim. Mas vem cá, eles têm total domínio sobre nós? Não. Porque se fosse assim, a gente fala na evangelização também, né, que se fosse dessa forma, nós seríamos apenas marionetes dos espíritos. E a ideia não é essa, né? Eu sou um espírito, eu sou uma individualidade, e eu tenho todo o direito de agir e de pensar. Então eu não vou ser dirigido, eu não sou um boneco, não sou um autômato, não sou um robô. Eu, na realidade, sou um espírito, uma individualidade propensa a chegar à perfeição. No momento, de repente, passo por algumas dificuldades, por estar ainda no planeta de provas e expiações,
onde as minhas escolhas me trouxeram alguns problemas e algumas dores. Mas o objetivo de estarmos aqui é o que a gente fala com a mocidade o tempo todo. Não é sofrimento. Nós estamos aqui para sermos felizes. Aí na hora que a gente fala de ser feliz, a felicidade é completa no planeta Terra? Não justamente porque é um planeta de provas e expiações. Mas nós podemos ser tão felizes quanto merecemos e quanto podemos na atual encarnação. Então, o nosso objetivo de estar aqui encarnados é sermos felizes. E se algo me traz tristeza, eu tenho que tentar combater, eu tenho que tentar entender aquilo ali e tentar mudar, né, aquele ambiente, a situação que está me trazendo tristeza. Mas, de novo, o objetivo de estarmos aqui é sermos felizes. Eu lembro que tem tempo. 30 anos atrás, mais ou menos, era comum a gente encontrar alguns oradores falando que o planeta Terra era um planeta de provas e expiações e que o destino de todos nós que estávamos aqui era encontrar dor e sofrimento. Quando eu via isso, sentado onde vocês estão, eu olhava e falava, gente, eu não encontrei isso no Livro dos Espíritos. Eu não encontrei isso no Evangelho, eu não encontrei isso no Pentateuco Espírita, nos 5 livros, em momento algum, fala que o meu destino na Terra é o sofrimento. Ele fala que eu posso estar passando por um sofrimento relativo e temporário, mas que cabe a mim transformar aquilo em aprendizado e me transformar numa pessoa melhor e alcançar a felicidade que me cabe no planeta. Ok? E é isso que a gente tenta explicar para os filhos, netos, sobrinhos de vocês na evangelização. Porque na hora que o jovem chega aqui, prestes a entrar no mundo da faculdade, a procurar, de repente, mercados de trabalho e não encontra, e ele começa a se sentir diminuído, o nosso objetivo é fazer com que ele se sinta melhor, que ele se sinta realmente filho de Deus, que ele está aqui com um objetivo, e que se ele tem esse objetivo em mente, ele tem a inteligência necessária para atingir aquele objetivo, e que todas as dificuldades vão passar, desde que ele escolha de maneira acertada. Ok? Então, basicamente seria isso, o livre-arbítrio, né? O direito da gente poder escolher aquilo que nos faz bem. Temos conseguido fazer boas reflexões com os jovens. E em todos os momentos, na hora que a gente pensa que a gente vai ensinar alguma coisa, a gente acaba aprendendo com eles. Né? A questão do livre-arbítrio, então, pode ser resumida da seguinte forma. O homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que o homem pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio que se acha colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou não agir. Ok? Todo mundo lembra de Paulo de Tarso? Lembra? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. No evangelho que eu copiei, estava escrito, tudo me é permitido. Vê se vocês conseguem se ver nisso, na frase de Paulo. Vocês podem fazer qualquer coisa, concordam comigo? Vocês podem fazer tudo. Tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu tenho limites. Concorda comigo? A parte do nem tudo me convém. Eu posso estar agindo, trabalhando, em determinado momento ter a oportunidade, de repente, de lesar alguém. Né? Seja na parte sentimental, seja na parte monetária, não importa. Em determinado momento eu estou numa posição onde eu posso lesar a pessoa. Isso me convém enquanto espírito? Não. Eu posso, mas não me convém. Eu poderia, mas não me é permitido a partir do momento que eu tenho aquela consciência de que aquilo vai me fazer mal. Ok? Agora, vamos lá. Vamos repetir algumas coisas que eu conversei com vocês até agora? Primeiro, todos nós temos livre-arbítrio? Sim.
Como adultos, a nossa responsabilidade pelos nossos atos é maior do que a responsabilidade de uma criança ou de uma pessoa que não tem o conhecimento que nós temos? Sim. Vou levar isso num ponto assim um pouco mais complicado. Todos vocês que tiveram contato com a doutrina espírita, olha que legal isso. Vocês têm um nível de consciência e de conhecimento diferente da grande maioria. Vocês têm noção da reencarnação, vocês têm noção da causa e efeito, vocês têm noção de que estão aqui por um motivo maior, vocês têm noção de que a moral do Cristo é a mais importante, vocês têm noção de que fazer o bem ao próximo é essencial, vocês têm uma noção incrível da necessidade da reforma íntima. E ainda assim, a gente comete pequenos equívocos, pequenos enganos, e, por isso, a nossa responsabilidade é maior? Vocês conhecem. Então, na hora que nós cometemos um erro e sabemos que aquilo era errado, a nossa responsabilidade é maior. Há 30 anos atrás também, quando a gente entrou pela primeira vez, um grupo de jovens, de amigos, acabamos indo para o centro espírita e conhecemos a doutrina espírita. Na hora que a gente conversava, e eu lembro que uma pessoa chegou e falou assim: você está indo aonde? Não, eu estou frequentando a EDAC, lá no capital, Você agora é espírita também? Sou. Coitado. Eu falei, mas coitado por quê? Porque a tua vida muda a partir de agora. Como assim? Lembra do Luiz que gostava de sair, que ficava na gandaia e que não tinha limite, não tinha nada disso? Acabou. Agora que você teve contato com a doutrina espírita, você vai ter uma noção maior de responsabilidade pelo teu corpo, pela tua existência, pelo outro. Aí entra mais. Na hora que você tem uma responsabilidade maior também pelo sentimento do outro, você passa a respeitar as pessoas de uma maneira diferente. A doutrina espírita, o conhecimento espírita te transforma, te eleva moralmente e faz com que você repense tudo aquilo que você era. E a partir daquele momento você se torna uma nova pessoa. É jogando o homem velho para fora e se transformando num novo homem. Então, de novo, senhores, senhoras, jovenzinhos e criancinhas que estão ali, concordam comigo então que nós chegamos num ponto onde nós não podemos dizer que não sabíamos? Que legal! Que bom que vocês concordaram comigo, porque tinha uma armadilha nisso. No ponto em que estamos, a inteligência está bastante desenvolvida para permitir ao homem julgar sensatamente o bem e o mal. E é também neste ponto que a sua responsabilidade é mais seriamente empenhada, já que não mais se pode dizer o que dizia Jesus: perdoai-lhes, Senhor, porque não sabem o que fazem. Nós sabemos. E nós temos essa responsabilidade. Ok? Perdoai-lhes, Senhor, porque não sabem o que fazem. Isso foi há 2000 anos em outra existência, em outro momento da nossa vivência. E 20 séculos depois, temos contato em 1857 com a doutrina espírita e desenvolvendo nesses 160 e poucos anos, 170, não sei, eu fiz a conta agora de cabeça, desse conhecimento, dessa doutrina fantástica, linda e maravilhosa, nós não podemos mais nos esquivar e dizer que nós não sabíamos. Estamos aí para usar nosso livre-arbítrio e é essencial que a gente saiba fazer as escolhas corretas. E que a gente possa realmente chegar em um determinado momento e falar: Jesus, somos um, eu estou contigo, estou com Deus, estou dentro do caminho correto e a partir de agora vou procurar fazer as escolhas corretas que só tragam o bem e a minha felicidade. Esse é o grande objetivo nosso da encarnação. Que Jesus possa abençoar todo mundo, que a gente possa se ver em breve aqui no Caminho da Luz, cada vez tirando mais papeizinhos desses e aumentando o número de pessoas e voltando às atividades da casa. Jesus abençoe todo mundo. Vou estar por aqui, junto com a equipe. Se alguém tiver alguma pergunta ou quiser algum esclarecimento, a gente está por aqui. Ok? Vou convidar a dona Ilse,
Dona Nilce, eu sou Luiz Eugênio, tá? Não Agora sou não vou Luiz esquecer. Sérgio. A Dona Nilce me confunde com o adorador, que é o Luiz Sérgio, tá, gente? Agora não vou esquecer. Não vai esquecer. E Dona Nilce, a senhora vai descobrir agora que o Luiz que está aqui na frente é o vice-presidente da Camila Luiz. Eu sei. Ah, Que bom que você está aqui. é uma piadinha interna, tá, gente? É uma piadinha interna. Mas ela é maravilhosa. Dona Nilce, agora é sério. Meu agradecimento pessoal para a senhora estar aqui com a gente toda sexta-feira, brindando a gente com essas palavras de caminho no final. Eu agradeço a Deus porque todo mundo se retraiu dentro de casa. Eu continuo no meu trabalho e não pego nada. Bom, continuo no leprosário, continuo no Paraíba do Sul, continuo na cadeia. Nada me pega. Fica estranho, né? Ela falar assim, continua no leprosário, continua na cadeia, continua no Paraíba do Sul. Eu falei, rapaz, né? E Paraíba do Sul está cheio, mas não é isso não, tá, gente? Só Paraíba piadinha. do Sul, eu tenho 120 meninas, tudo com problema mental. Obrigado pelo trabalho da senhora. Eu que agradeço a oportunidade, tá? Nós vamos trabalhar, né? Com certeza. Meus irmãos, mais uma vez, aqui estamos para dar continuidade aos nossos trabalhos da noite de hoje, agradecendo ao nosso Pai pela oportunidade que nós estamos tendo nesta hora tão importante, nesta casa abençoada, que é a Caminho da Luz. Eu também agradecer o nosso irmão que fez a palestra, foi maravilhosa, e que todos nós que aqui estamos vamos receber agora através do passe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para que todos nós que aqui viemos, voltaremos na próxima semana querendo Deus. E assim vamos fazer a nossa prece para agradecer mais um dia que nós tivemos de vida. Pai nosso que está no céu, na luz do sol infinito, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcel, santificado Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de amor e de claridade na estrada da redenção. Faça, Senhor, a tua vontade e não a nossa, no céu como em todo o planeta Terra, que nós possamos vencer todas as nossas necessidades. E todos os nossos irmãos que aqui vieram, estão aqui conosco, ao retornar aos seus lares, leve a paz, a luz que está iluminando todos nós, hoje e sempre. Esperamos vocês na próxima sexta-feira, quando aqui nós novamente estaremos para dar continuidade aos nossos trabalhos. Em nome de Jesus e de nosso Deus, nosso Pai, e Maria Santíssima, nossa Mãe. Uma boa noite para todos e até a próxima, se Deus quiser. Que assim seja.